Doenças raras. Muitas vezes vêm acompanhadas de dificuldades no diagnóstico, falta de informação e de tratamento específico. E agora, o que fazer quando recebemos a notícia de que um filho ou parente é portador de uma dessas doenças, ainda tão pouco conhecidas, principalmente por parte da família? A quem recorrer nesses casos? O direito sanitário, o direito que cada cidadão tem contra o Estado, para que o Estado preste as ações e serviços, ou seja, os medicamentos, os procedimentos médicos necessários para manter, promover, curar a sua saúde, todos eles são direitos universais. De acordo com a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, 13 milhões de brasileiros têm doenças raras. Elas afetam entre 6% e 8% da população mundial, ou seja, entre 420 e 560 milhões de pessoas. Em 75% dos casos, se manifestam ainda na infância. Estima-se que são 1.000 patologias diagnosticadas. 80% são de origem genética. O Ministério da Saúde do Brasil contabiliza hoje 45 medicamentos, tratamentos cirúrgicos e clínicos para essas doenças raras. Anualmente são realizados 70 mil consultas e mais de 560 procedimentos laboratoriais para diagnóstico e tratamento, um custo de mais de 4 milhões de reais por ano. Em geral, o tratamento adequado para essas doenças raras é muito caro. Há casos em que chega a custar mais de 10 mil reais por mês. Cabe ao Estado oferecer o remédio independentemente da condição financeira da família. Qualquer cidadão, independentemente da classe social, da renda, tem direito de acesso a essas ações de serviço de saúde. O que ocorre é que o setor mais abastado da população dispõe de planos de saúde, dispõe de recursos, muitas vezes não se vale da estrutura do SUS, e até é bem razoável que não se valha mesmo, porque a gente sabe que é uma estrutura ainda carente. Mas em se tratando de medicamentos de alto custo, muitas vezes, embora o cidadão tenha uma boa situação econômica, se torna inviável. Ter esse direito garantido não é tão fácil. Adriana tem um filho com uma dessas doenças. Ela teve que procurar a justiça para ter acesso ao remédio. Ele tem que acompanhar com todos a especialidade médica. Ele tem que ter todos os acompanhamentos. E principalmente o medicamento, mas como nesse tempo que descobriu, ele ainda não tinha o medicamento, ainda não era liberado, né? E aí é um processo, a gente tem que abrir processo, pôr na justiça. E o dele deu um probleminha lá que não saiu na primeira vez que a gente deu entrada. Aí a gente recorreu de novo e conseguimos o medicamento dele. Ian hoje tem 7 anos. Os primeiros sintomas surgiram quando ele ainda era bebê. A mãe, atenta por já ter perdido uma filha por um problema parecido, levou o filho ao médico assim que percebeu que havia algo errado. No hospital, o diagnóstico. Ian tem uma doença rara chamada mucopolissacaridose. Eles nascem perfeitos, eles não nascem com nenhuma deficiência de nada. Aí vai chegando uns dias, vai aparecendo algum problema cardíaco, alguma coisa. E como a minha primeira filha tinha um problema muito sério de coração, tudo que era problema de coração ela tinha. Aí o médico pediu para ela entrar na genética. Aí descobriu o problema dela, que é mucopolissacaridose, né? Só o nome da doença já é diferente. Seria uma doença genética ou hereditária? Nossa equipe procurou um especialista para saber mais sobre o assunto. Vamos lá? Doença genética é toda aquela doença que acomete o nosso DNA, que é o nosso modo de transmissão de caracteres entre os pais e os filhos, e assim sucessivamente. Então, uma doença genética é aquela que acomete o DNA. Uma doença hereditária, por sua vez, é aquela que acomete o DNA de células dos nossos ovários e dos nossos testículos, que são o óvulo e o espermatozoide.
Então, essas doenças podem passar de pai para filho a uma determinada proporção. Existem doenças em que o risco de acontecer novamente na família é de 50%, outras de 25%, mas o interessante disso tudo é que qualquer casal, independente deles serem parentes ou não, eles têm risco de ter doenças entre a família, entre os seus filhos. Quando as crianças chegam ao hospital com sintomas que levantam a suspeita de uma doença grave, a equipe realiza logo os exames específicos. Essa paciente é uma paciente que tem 5 anos e ela veio encaminhada a este hospital para avaliar o porquê que ela tinha o baço e o fígado grande. E dentre os exames que a gente já solicitou, é necessário fazer essa biópsia e a gente vai conduzir assim o procedimento. Esse procedimento é feito para diversos tipos de doença, porque esse é um procedimento apenas para a coleta da pele. Na anatomia patológica ou no laboratório, é que vai ser direcionado qual exame o médico quer que seja feito na biópsia. E quanto mais cedo o diagnóstico, mais rápido o tratamento. Uma equipe multidisciplinar acompanha tudo bem de perto. Não existe cura para essas doenças, mas existe tratamento com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente e da família. Porque a gente sabe que é uma mobilização muito grande por parte da família que tem um indivíduo com essas doenças. A doença não permite que ele produza enzimas. Mas o que são enzimas? São substâncias orgânicas, geralmente proteínas. São necessárias para todas as reações químicas que ocorrem no nosso corpo, como, por exemplo, no processo de digestão, no bom funcionamento de outras vísceras e das articulações. Ian vai com a mãe ao hospital uma vez por semana para receber a medicação. Às vezes, eles chegam mais cedo para que Ian possa brincar um pouco com outras crianças também com doenças raras. Mas quando chega a hora do atendimento... Depois de receber o medicamento correto, Ian pode voltar para casa e ter uma vida normal. Aqui, Ian faz de tudo mesmo. Ian, me conta, como é que é você lá na sua escola? Legal, tem vez que é chato, E você gosta de estudar? tem vez que a tia manda escrever até 100, a gente eu termino por último, Por que você termina por último? porque eu sou muito lento. Ué, mas tem algum problema em ser lento? Tem, fica ser rápido. E com o apoio da família e dos profissionais de saúde, Ian segue em frente. Eu só falo para ele que ele é igual às outras crianças. Não tem porquê ele ficar com vergonha dele. Porque ele é uma criança abençoada. Então não tem porquê. Ele tem esse lado, né? Ah, que eu sou diferente. Eu falei, você não é diferente. Ian é um paciente em especial, também eu uso essa palavra, porque ele de fato teve um diagnóstico precoce, o tratamento foi estabelecido bem antecipadamente e hoje ele goza de uma qualidade de vida bem melhor. Ele está bem. Atualmente ele estava jogando bola, caiu e quebrou o braço, mas do ponto de vista da mucopolissacaridose ele vai muito bem.